Você construiria um carro do tipo off-road para rodar em uma pista de corrida com asfalto lisinho, zebras para tomadas de curva? Ou construiria um carro de fórmula com suspensão baixa, bastante aerodinâmica, para saltar em dunas? Acredito que não. Em ambos os casos, mesmo que funcione, você diria que está correto? Conhecer onde suas criações irão atuar é essencial. Saber como o JVM funciona é importante para um programador Java, CLR para C#, interpretadores de JavaScript, Python e etc. Certamente você conhece a arquitetura básica do Proteus, mas já parou para pensar em como os seus programas interagem com tudo isso? Primeiramente, vamos falar um pouco mais sobre essa arquitetura. Proteus é o que podemos chamar de aplicação de multicamadas. Hoje em dia, quase todas são. Vamos olhar um pouco melhor para as camadas do Proteus especificamente, mas esse mesmo tipo de análise pode ser aplicada em qualquer outra aplicação, linguagem ou arquitetura. No Proteus, temos o App Server. E como o nome sugere, é o servidor da aplicação. A grosso modo, é onde o processamento acontece. O DB Access, antigo Top Connect, fundamental para a compatibilidade ISAN, é uma forma de interlocutor entre a App Server e o SGBD. E na ponta, para o usuário, temos um client, fazendo a interface com o dispositivo humano. Até versões anteriores, era conhecido como Smart Client, mas já tem um client web rodando no navegador com o auxílio de um web agent, rodando na estação do usuário. Obviamente, eu simplifiquei demais, até mesmo porque eu não conheço tão a fundo todas essas tecnologias e como elas foram construídas, mas conheço minimamente sua dinâmica para tentar fazer com que meus programas sejam mais apropriados em meio a tudo isso. Para seguirmos, precisamos voltar a um fundamento, o princípio básico de processamento. Vamos esquecer um pouco a ciência da computação, porque existem diversas formas de processamento. Temos o processo digestivo, é um processamento, um processo seletivo, seja de alunos para um curso ou funcionários para uma vaga de emprego. Temos o alimento processado numa indústria, processos produtivos, todas são formas de processamento. E por aí vai. Processamento nada mais é que uma sequência de operações devidamente ordenadas para um determinado resultado e que basicamente precisará de algum tipo de entrada, resultando em algum tipo de saída. Isso parece muito básico, mas esse conceito deve estar presente na mente de qualquer programador. Sempre que ele estiver escrevendo qualquer linha de código, entrada, processamento e saída deve estar na sua mente. Agora, como tudo isso acontece no Proteus? Vamos usar como exemplo uma simples customização que busca algumas informações no banco de dados e monta um arquivo CSV na máquina do usuário. Uma pequena tela é necessária para que o usuário informe alguns parâmetros como o intervalo de data e local e nome do arquivo a ser gerado. De forma resumida, seu programa irá criar essa tela. Para a entrada desses parâmetros, criará o arquivo no disco, executará a query para obter os dados, fará um laço para iterar os registros. A cada volta desse loop, vai escrever no arquivo criado, certo? Vamos supor que sejam apenas movimentações de estoque. Inicialmente haviam solicitado apenas código do produto, armazém, data, tipo de movimentação, se é entrada ou saída, e quantidade. Mas aí alguém pediu para adicionar uma coluna com as descrições de cada produto. No laço que itera os registros, você tem o código do produto já disponível ali. Então prefere colocar um posicione para pegar essa descrição. Com isso não precisa adicionar um join à sua query. Uma alteração de apenas uma linha e tudo resolvido. Tudo funciona, usuários satisfeitos, missão cumprida, certo? Vamos agora dissecar o funcionamento desse simples customizado. Ao iniciar o programa, uma thread é criada no App Server para rodar sua aplicação. Ela passará as informações necessárias para o cliente
renderizar essa tela para o usuário informar os parâmetros. Até aqui, nada demais. Mas aí, quando a sua thread recebe a informação de criar um arquivo no disco da estação, precisará passar essa informação de novo para o cliente, que dessa vez tem uma tarefa um pouco mais complicada, como pedir para o sistema operacional da estação, onde ele está em execução, criar o arquivo no disco, e esse, por sua vez, delegará essa tarefa aos sistemas de arquivos, que, se possível, fará a criação e dará poder de escrita a quem o pediu. Agora nossa thread vai executar a query. Dessa vez o app server vai pedir para o DBAccess resolver aquela consulta. Provavelmente estão em máquinas diferentes, mesmo que estejam na mesma rede. Nosso pequeno programa está criando tráfego de rede, seja entre a estação, cliente e o app server, ou agora o app server e o DBAccess. E agora é a vez do DBAccess pedir ao SGBD, que terá que executar a query, fazer a leitura em seus discos, montar um result set, devolver para o DBAccess, que vai devolver para o app server, que irá alocar isso na thread que o solicitou. Já criamos o arquivo, já temos os dados. Vamos para o nosso laço. Mas lembra do posicione? Suponho que nossa query tenha retornado 1.500 registros. Nada exorbitante. Então nosso laço fará 1.500 voltas. Ou seja, 1.500 posiciones também. A cada um desse é uma consulta no banco de dados que repete todo o ciclo. App Server, DBAccess, banco, DBAccess, App Server. E como no mesmo laço ainda tem a gravação dos dados no disco da estação, onde a sua thread vai aguardar essa operação que é feita entre o sistema operacional e o aplicativo cliente. E esse irá devolver a confirmação para a sua thread no App Server. Então aquele loopzinho de 3 linhas navega da seguinte forma dentro da arquitetura: App Server, DBAccess, SGBD, DBAccess, App Server, Client, Sistema Operacional, Client, App Server. E começa tudo de novo. Serão 1.500 vezes. Se contarmos a primeira query, foram 1.501 solicitações de dados que passaram pelo DBAccess e pelo SGBD. Isso porque estamos lidando com poucos registros. Imagine apenas um usuário fazendo isso. Consegue perceber como isso pode escalar facilmente, de uma forma perigosamente exponencial? E tudo o que está acontecendo de errado aqui é que foi ignorado o princípio mais básico: entrada, processamento e saída, que muitos provavelmente não deram atenção quando citei isso há alguns minutos atrás, no começo do vídeo. E como melhorar isso? Primeiro vamos remover aquele bendito posicione de dentro do nosso laço. Eu estou usando o posicione como exemplos, mas poderia ser outra query, ou um dbseek, enfim, qualquer outra coisa que busca esses dados no banco da aplicação. Vamos removê-lo e vamos fazer essa pesquisa agora com um join em nossa query. Sim, isso gerará um custo extra para o SGBD resolver aquela consulta. Mas é apenas uma única vez. Depois que ele entregou isso, não terá mais nenhum acionamento até o término da rotina. Com isso, já economizamos 1.500 App Server, DBAccess, banco, DBAccess, App Server. Sem falar de todo o tráfego de rede. 1.500 no nosso exemplo. Mas se tivéssemos 2 posições nesse laço, isso já iria para 3.000. Acho que vale a pena fazer essa avaliação. Mas ainda temos aquela escrita no disco, o que é sempre lento, segurando toda a thread. Vamos jogar todos os dados em uma variável de memória. É um arquivo texto, então posso gravar em uma variável do tipo string, ou jogar cada linha num array. E depois de finalizar todo o processamento dos meus dados, agora posso pensar na saída e escrever no disco apenas uma vez. Ou seja, quando eu finalizar o laço, fechamos a área onde estava o resultado da query, liberando parte da memória utilizada pela minha thread. Não sei exatamente como a App Server lida com isso, se tem um garbage collector ou algo assim,
mas é o melhor que podemos fazer. E gravando no disco apenas uma vez e no final, ainda assim essa abordagem irá consumir um pouco mais de memória, mas por muito menos tempo, devolvendo inclusive o recurso de processador do servidor para outros usuários e novas threads. Só que ainda tem uma coisa me incomodando. Lembra que criamos o arquivo no começo? Ele ficou aberto esse tempo todo, enquanto processamos todos os dados. Isso não chega a ser algo tão crítico. Então vamos criar o arquivo no final. Sim, essa é uma opção. Mas e se o caminho informado pelo usuário for inválido ou não tiver permissões de escrita naquela pasta? Significa que processamos tudo à toa. Então, criamos o arquivo primeiro, mas fechamos ele. E se der algum erro na criação, nem a query é executada, nem o laço, nada será executado. Porém, se tudo ocorreu bem com a criação do arquivo, todo o processamento ocorre normalmente. E no final, apenas abrimos o arquivo, gravamos o que precisamos e fechamos, na sequência, encerrando nossa aplicação. Toda essa performance talvez nem seja humanamente perceptível, mas podemos afirmar que a economia de recursos computacionais foram enormes. Isso num programa extremamente simples. E tudo o que fizemos foi só trocar algumas ações de lugar. Porém, para tomar essas decisões, foi importante olhar para a arquitetura de onde minha aplicação rodará. Ah, mas eu nunca pensei em nada disso e meus programas rodam perfeitamente. Parabéns! Sim, talvez esteja construindo tratores para rodar em pistas de corrida. Então não reclame quando alguém com o mesmo orçamento ou menos construir algo com performance muito superior. E principalmente, pare de justificar a falta de performance das coisas que você escreve, alegando que é problema da infra, do servidor, ou até mesmo dizendo que é problema da TOTUS. Até podem existir problemas nessas esferas, mas para isso você tem a obrigação de mitigar a abordagem adotada por você em suas aplicações. Um programador tem muitas responsabilidades, que vão muito além de escrever códigos, além de minimamente decentes. Gestão de recursos computacionais é uma delas, processamento, memória, rede, e nem citamos aqui nada relacionado à segurança, que também entra nesse pacote de responsabilidades. Estude os frameworks, conheça a arquitetura da aplicação. Isso pode até não fazer de você um programador melhor, mas te garanto que não fará de você um programador pior. E mais importante que conhecer é levar tudo isso em consideração na hora de escrever cada programa. Reforçando, eu usei como exemplo o Proteus, mas essa reflexão pode ser transferida a qualquer aplicação moderna nos dias de hoje. Tente pensar num app mobile consumindo uma API que por sua vez busca os dados em um RP ou até mesmo em sistemas de terceiro. Mais uma vez, espero ter trago um momento de reflexão. Não precisa concordar com o que eu disse, mas te convido pelo menos a refletir sobre o assunto. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo.